Então vamos lá, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, a conversa de Ramananda Roy com Srimad Mahaprabhu. Mahaprabhu ainda está falando para Ramananda Roy: se você tem algo a mais para falar sobre Radha Krishna, pode falar. E aí ele está continuando a falar. Então, continuando aqui, Sri Ramananda Roy, ele disse: não passo de um títere, dançarino, e quem puxa as cordas és tu. Dançarei da maneira que me fizeres dançar. Na verdade, ele está falando a analogia aqui, Ramananda Roy, de um marionete, né? Marionete, ele dança de acordo com o que aquele que está manipulando o bonequinho, ele mexe as cordas. Então, Ramananda Roy, ele está dizendo aqui que ele falará exatamente o que Mahaprabhu quiser. E Mahaprabhu está usando ele para falar sobre Radha Krishna. Esse é o humor correto. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus, quem faz é o Guru. Então, o outro verso diz assim: meu querido Senhor, a minha língua é como um instrumento de cordas, e quem toca és tu. Portanto, eu só faço vibrar tudo o que surge em tua mente. Ramananda Roy continua falando: é você que está falando através de mim. Eu somente dou a minha boca, as minhas cordas vocais para você poder falar. Então, Ramananda Roy, ele começou a falar sobre Krishna Tattva. Ele é a suprema personalidade de Deus, disse ele. Ele é pessoalmente a divindade original, a fonte de todas as encarnações e a causa de todas as causas. Existem inumeráveis planetas, Vaikunthas, existem inumeráveis planetas no mundo transcendental, bem como inumeráveis encarnações do Senhor Supremo. No mundo material também existem inumeráveis universos e o repouso supremo de todos eles é Krishna. O corpo transcendental de Sri Krishna é eterno e pleno de bem-aventurança e conhecimento. Ele é o filho de Nanda Maharaj e ele é pleno de todas as opulências e potências, bem como de todas as doçuras espirituais. Deixe-me ver se a transmissão aqui está acontecendo. Está normal. Então vamos continuar. O corpo transcendental de Sri Krishna é eterno e pleno de bem-aventurança e conhecimento. Ele é o filho de Nanda Maharaj e é pleno de todas as opulências e potências, bem como de todas as doçuras. A doçura aqui que está querendo falar são os relacionamentos, as raças. Krishna, que é conhecido como Govinda, é o controlador supremo. O seu corpo é eterno, bem-aventurado e espiritual.
ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem, pois é a causa principal de todas as causas. Então, Krishna nunca nasceu. Krishna sempre existiu. Krishna sempre existiu e nós, alma, também sempre existimos, porque nós somos uma partícula da energia que envolve Deus. Então, da mesma forma que Krishna sempre existiu, nós também sempre existimos. Aquela história de alma velha, alma antiga, isso daí é uma ilusão, uma invenção material. Tem muitas religiões, filosofias que falam isso. Mas não é a verdade. A verdade é que Krishna sempre existiu e nós também. Krishna nunca vai desaparecer e nós também. Nós, alma. O corpo material vai morrer, o mundo material vai ser destruído, ele vai ser extinto, o Senhor Shiva vai destruir o mundo material, vai destruir todos os corpos materiais que existem no universo material, mas depois vai ser criado tudo novamente. Como nós lemos na inspiração, quando o Senhor Vishnu ele pega o ar, todo o universo material é destruído. Quando ele expira, quando ele solta o ar, todo o universo material é criado. Então, uma respiração do Senhor Vishnu é a criação e destruição do universo material. Aí Prabhupada comenta, este verso é do Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1, e também aparece no Adi Lila, segundo capítulo, verso 107. No reino espiritual de Vrindavana, Krishna é sempre viçoso. É sempre viçoso, cupido espiritual. Ele é adorado através do cantar do Kama Gayatri mantra. Então veja só essa informação aqui. Krishna é sempre viçoso, cupido espiritual. Em Vrindavana, ele é adorado através do cantar do Kama Gayatri mantra com a semente espiritual Kilin. Então, no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, Krishna ele é adorado com o cantar do Kama Gayatri Mantra, que é a última linha do mantra Gayatri. Essa é a adoração de Krishna em Goloka Vrindavana. O Brahma Samhita, agora um comentário de Prabhupada. O Brahma Samhita, capítulo 5, verso 5-6, ele descreve Vrindavana desta forma. O reino espiritual de Vrindavana é sempre espiritual. A deusa da fortuna e as gopis, elas estão sempre presentes lá. Krishna as ama e todas elas são igualmente espirituais como Krishna. Em Vrindavana, Krishna é a suprema personalidade, é a pessoa suprema e o esposo de todas as gopis e da deusa da fortuna. As árvores em Vrindavana são árvores dos desejos. A terra é feita de pedra filosofal e a água é néctar. As palavras são vibrações musicais e todos os movimentos são dança. A flauta é companheira constante do Senhor Supremo. O planeta Goloka Vrindavana é auto-iluminado como o sol e é pleno de bem-aventurança espiritual. A perfeição da vida consiste em saborear essa existência espiritual. Portanto, todos devem cultivar o conhecimento dela.
em Vrindavana sempre há vacas espirituais, fornecendo leite espiritual. Lá não se desperdiça um único momento. Em outras palavras, lá não há passado, presente, nem futuro. Não se desperdiça sequer uma partícula de tempo. Dentro deste universo material, os devotos, eles adoram esta morada transcendental como Goloka Vrindavana. O próprio Senhor Brahma, ele disse: deixai-me adorar aquela terra espiritual onde se encontra Krishna. Aqueles que não são devotos ou almas autorrealizadas não apreciam essa Vrindavana transcendental, pois essa Vrindavana Dhamma é toda espiritual. Os passatempos do Senhor Supremo lá também são espirituais. Nenhum deles é material. Segundo a oração desse lá, Narottama Das Thakura, Prarthana 1. Aí tem a oração aqui que diz assim: quando o Senhor Nityananda Prabhu, ele terá misericórdia de mim, para que eu possa compreender a inutilidade do prazer material. Esse verso é de Narottama Das Thakura. Vou ler novamente porque é importante. Quando o Senhor Nityananda Prabhu terá misericórdia de mim, para que eu possa compreender a inutilidade do prazer material. Então, nós ainda estamos querendo prazer material, mas quando que Nityananda Prabhu vai fazer com que nós vamos compreender que é inútil, o prazer do mundo material é inútil? Quando que Nityananda Prabhu vai dar isso para nós, essa misericórdia? Fazendo serviço devocional, seguindo o Guru genuíno. Aí algum dia Nityananda Prabhu, que é o Guru genuíno, vai dar essa misericórdia para nós. Ele vai tirar essa vontade que nós temos de desfrutar espiritualmente. Mas é somente através do serviço que isso virá. Quando eu ficarei atraído pelas instruções dos Goswamis de Vrindavana, de modo que seja capaz de compreender quem é Radha e Krishna, e o que é Vrindavana. Esse é outro verso de Narottama Das Thakura. Esses versos indicam que, em primeiro lugar, nós devemos purificar-nos de todos os desejos materiais e de toda a atração por atividades fruitivas e conhecimento especulativo, caso desejemos compreender Vrindavana. O início da vida devocional para compreender Vrindavana, para compreender Radha Krishna, é largar todo o desfrute material. É o início. Não é o fim, é o início. Então, aqueles que falam, ele conseguiu atingir, ele não quer mais o desfrute material, mas isso é o início da vida devocional adequada. Largar o desfrute material não é a meta última da vida. Largar o desfrute material nem é Sharanagati. O início de Sharanagati, da entrega total a Deus, é justamente largar tudo que é desejo material, largar o desfrute material. Mas o Sharanagati vai chegar quando você, claro, largou tudo que é material, e aí você dá o teu corpo, a mente e as palavras para o serviço a Deus. Não é somente largar tudo material,
Se você largar tudo material, todo desejo material, você vai para onde? Para o planeta do Senhor Brahma. Você vai para o Brahman. Aquele que larga tudo, que renuncia a tudo, ele vai para o Brahman. Mas nós temos algo além. Nós temos que nos render a Deus, além de largar tudo, para ir para conhecer Vrindava, conhecer Radha Krishna, ir para o mundo transcendental e amar Deus puramente. Então, o nosso processo é diferente. Não é somente largar o desfrute dos sentidos, mas sem largar o desfrute dos sentidos, nunca vamos atingir amor puro por Deus. É incompatível você querer desfrutar para si mesmo e você ter o amor puro por Deus. O desfrute total tem que ser de Krishna. Enquanto nós quisermos para nós esse desfrute, não teremos amor puro por Deus. Não teremos Sharanagati, a entrega total a Deus. No que se refere a palavras Aprakrita, Nanvima, Madana, refere-se àquilo que é exatamente o oposto da concepção material. Então, a prakrita, essa palavra aqui, esse verso, é o que é justamente o oposto da concepção material. Os Mayavadis, aqueles que querem a renúncia total, eles acham que o oposto da concepção material é o nada, ou o impessoal. Mas isto não é verdade. Então, o Mayavadi, aquele que quer a renúncia total, ele acha que o oposto da concepção material é o nada, é o vazio. Não, não é. Não é o vazio. O oposto da concepção material é a vida de serviço a Deus. Mas o Mayavadi, ele não consegue enxergar isso. Tudo no mundo material é inspirado. Tudo no mundo material é insípido, mas no mundo espiritual, tudo é pleno de vida. O desejo de desfrutar está presente também em Krishna, quanto em suas partes integrantes, as entidades vivas. No mundo espiritual, tais desejos também são espirituais. Ninguém deve erroneamente considerar que tais desejos são materiais. Então, no mundo transcendental, existe desejo sim, mas não material. O desejo lá é transcendental. Krishna tem desejo transcendental, os devotos, as almas que estão lá, também têm desejos transcendentais, não desejos materiais, como nós aqui no mundo material. No mundo material, se alguém está sexualmente excitado e desfruta da vida sexual, desfruta de algo temporário, o seu desfrute, ele acaba após poucos minutos. Isso é Prabhupada falando. Contudo, no mundo espiritual, pode haver o mesmo prazer, mas ele nunca termina. É desfavorável continuarmos. No mundo espiritual, o desfrutador, ele sente que tal desejo sexual é cada vez mais saboreável à medida que ele manifesta novas características. No mundo material, contudo, o prazer sexual, ele torna-se insípido após alguns minutos. Apenas e nunca é permanente. Como Krishna parece ser muito ativo sexualmente, é chamado de cupido, viçoso no mundo espiritual. No entanto, não há
não há inebriamento material em tal desejo. Então, o mundo transcendental não tem nada a ver com o mundo material. Tudo no mundo material é temporário. Como diz Prabhupada aqui, aquele que está tendo um prazer sexual é temporário, muito curto. Mas no mundo transcendental isso não acaba, é permanente. O prazer no mundo transcendental ele é permanente, não é como no mundo material. O mundo material tudo acaba, todo prazer, tudo acaba, mas no mundo transcendental não. É outra coisa, nós temos que compreender isso. Parece igual, mas não é igual. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. O próprio nome Krishna significa que ele atrai até Cupido. Portanto, ele é atrativo para todos, homens e mulheres, entidades vivas, móveis e imóveis. Na verdade, Krishna é conhecido como o todo atrativo. E aí Prabhupada comenta aqui, assim como existem muitas esferas no mundo material, chamadas estrelas ou planetas, no mundo espiritual existem muitos planetas espirituais, chamados Vaikunta Loka. Loka quer dizer local, local de Vaikunta. No entanto, o universo espiritual, ele encontra-se muitíssimo distante do conglomerado do universo material. Os cientistas materialistas, eles não podem sequer avaliar o número de planetas e estrelas dentro desse universo material. Eles também são incapazes de viajar a outras estrelas em espaçonaves. Segundo o Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 20, também existe um mundo espiritual. E Prabhupada continua comentando aqui. Todavia, existe outra natureza que é eterna e transcendental. Esta matéria manifesta e imanifesta, ela é suprema, não sendo jamais aniquilada. Quando tudo nesse mundo é aniquilado, essa parte permanece tal como é. O mundo transcendental nunca vai ser aniquilado. Como foi falado aqui, Krishna, ele é o todo atrativo. Ele atrai homens e mulheres, ele atrai todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Ninguém é mais atrativo do que Krishna. Ninguém atrai mais a alma do que Krishna. Assim, existe outra natureza, a qual é superior à natureza material. A palavra bhava ou sua bhava refere-se à natureza. A natureza espiritual é eterna. E mesmo quando todos os universos materiais são destruídos, os planetas no mundo transcendental perduram, eles se mantêm, continuam existindo e, exatamente como a alma espiritual, ela continua a existir mesmo após a aniquilação do corpo material.
o mundo espiritual, ele chama-se Aprakrita, ou o mundo antimaterial. Então, a mesma alma, tudo no mundo transcendental, tudo que não é material, não vai ser extinta com a destruição do mundo material. A alma, ela vai ser recolhida. Quando o mundo material é destruído, ela é recolhida. Os planetas, tudo é recolhido no Senhor Vishnu. A alma nunca vai deixar de existir. Quando tudo material não tiver mais, acabar todos os planetas, os universos, tudo material acabar, o plano celestial, o plano material, o plano infernal, a Terra, tudo isso vai acabar um dia. Tudo isso vai acabar um dia. Mas quando tudo isso acabar, em 100 anos do Senhor Brahma, em 100 anos do Senhor Brahma, em uma respiração do Senhor Vishnu, tudo isso vai acabar. Mas a alma não vai ser destruída. Depois o mundo material é criado novamente e a alma vai ser colocada novamente no mundo material. Aquela alma que tem que cumprir karma será colocada novamente no mundo material. Então a alma nunca morre, tudo que é transcendental nunca morre. Será aniquilado somente o corpo material, os planetas materiais, mas o que é espiritual nunca vai ser aniquilado. É a Prakrita, ou mundo antimaterial. Nesse mundo transcendental, ou universo espiritual, o sistema planetário mais elevado é conhecido como Goloka Vrindavana. Essa é a morada do próprio Senhor Krishna, que também é todo espiritual. Krishna é conhecido lá como Aprakrita Madana. O nome Madana refere-se a Cupido, mas Krishna é o Madana espiritual. O seu corpo não é material, como o corpo do Cupido desse universo material. O corpo de Krishna é todo espiritual. Sati, Chidi e Ananda. Vigraha. Vigraha quer dizer o corpo. Portanto, ele é chamado Aprakrita Madana. Madana. Ele também é conhecido como Manmata Madana, significando que ele é atrativo até para o Cupido. Às vezes, as atividades e as características atrativas de Krishna são mal interpretadas por um materialista grosseiro que o acusam de ser imoral por ele ter dançado com as golpes. Então, um materialista grosseiro, uma pessoa que não tem devoção, a pessoa que não tem fé, a pessoa que não tem o Sukriti, ele vai falar que Krishna é justamente isso. Que Krishna, ele... Deixa-me ver o termo que ele usa aqui. Então, as atividades são mal interpretadas. O acusam de ser imoral. Os materialistas grosseiros acusam Krishna de ser imoral, de ser namorador. Enfim, mas eles estão vendo no olhar material. Por isso, nós não devemos ler toda a escritura que existe. O Guru orienta o que devemos ler. Prabhupada falou aqui no comentário dele desse livro aqui que estamos lendo, Sri Chaitanya Charitamrita, ele falou, nós temos que saber somente o que Rupa Goswami falou para nós. E Rupa Goswami falou para nós o que Mahaprabhu falou para ele. Nada mais, não é necessário saber nada mais. Então, aquele que quer saber passatempos de lila, os lilas de Krishna com os golpes, ele pode se tornar uma pessoa que vai chamar Krishna de imoral.
ele vai pensar que Krishna é imoral e isso vai afundar a vida devocional dele. É muito perigoso a pessoa ler tudo, porque ela não tem a capacidade de compreender. Porém, tal acusação, ela resulta de eles ignorarem que Krishna, ele está além deste mundo material. O seu corpo é Sati Chidi Ananda, Vigraha, inteiramente espiritual. Não há contaminação material alguma em seu corpo e não se deve considerar que o seu corpo, o corpo de Krishna, é um monte de carne e ossos. Krishna não é constituído de carne e ossos. Os filósofos Mayavadis, eles concebem o corpo de Krishna como material. E isto é uma concepção materialista, abominável e grosseira. Assim como Krishna é plenamente espiritual, as gopis também são espirituais, como confirma o Brahma Samhita, capítulo 5, verso 37. Agora tem o verso do Brahma Samhita que diz o seguinte: adoro Govinda, o Senhor primordial. Ele reside em seu próprio reino, Goloka Vrindavana, com Shrimati Radharani, que se assemelha à própria imagem espiritual dele e que personifica a potência estática, Ladini. As companheiras dela são as suas confidentes, que incorporam expansões de sua forma corpórea e que são embebidas e permeadas de raça espiritual, sempre bem-aventurada. As gopis também têm a mesma qualidade espiritual, Nidya Rupataya, por serem expansões da potência do prazer de Krishna. Nem Krishna, nem as gopis, nada tem a ver com os montes de matéria ou com a concepção material. No mundo material, a entidade viva, ela encontra-se enclausurada dentro de um corpo material, devido à ignorância. Julga ser o corpo o desejo luxurioso, o gozo entre macho e fêmea é totalmente material. Não se pode comparar os desejos luxuriosos de um homem materialista com os desejos luxuriosos de Krishna, a menos que alguém seja avançado na ciência espiritual, ele não poderá compreender os desejos luxuriosos de Krishna, entre Krishna e as gopis. O Chaitanya Charitamrita compara os desejos luxuriosos das gopis ao outro. O Chaitanya Charitamrita, ele compara os desejos luxuriosos das gopis ao ouro, metal ouro. Por outro lado, os desejos luxuriosos de um materialista, ele comparam-se ao ferro. Em nenhuma circunstância pode-se comparar o ferro com o ouro. As entidades vivas, móveis e imóveis, elas são partes integrantes de Krishna. A alma é uma parte integrante de Krishna.
Portanto, originalmente tem a mesma espécie de desejo luxurioso. Entretanto, no expressar-se por intermédio da matéria, esses desejos luxuriosos são abomináveis. Uma entidade viva, espiritualmente avançada e liberta do cativeiro material, ela pode compreender Krishna de verdade, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Então, como diz aqui, não tem nada a ver o desfrute, o desejo de um materialista com o desejo das roupas de Krishna. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Um é comparado ao ferro, que é o materialista, e o outro é comparado ao ouro, que são as roupas. O ferro e o ouro não tem nada a ver um com o outro. Quem conhece a natureza transcendental do meu aparecimento, diz Krishna, e atividades, uma vez deixando o corpo material, não nascerá de novo nesse mundo material, mas alcança a minha morada eterna. Ó Arjuna, quando alguém pode compreender o corpo de Krishna, bem como os desejos luxuriosos do Senhor Supremo, ele liberta-se imediatamente. Uma alma condicionada, encarcerada dentro do corpo material, ela não pode compreender Krishna, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 3. Entre muitos milhares de homens, talvez um se esforce por atingir a perfeição, e daqueles que alcançam a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. A palavra Siddhaye indica liberação. Se pudermos compreender Krishna após libertar-nos do condicionamento material, alguém que possa compreender Krishna, libertar-nos do condicionamento material, alguém que pode compreender Krishna como ele é, vive de fato no mundo espiritual, apesar de aparentemente viver dentro do corpo material. Pode entender esta ciência técnica que é deveras avançada espiritualmente. Então, não importa se você está num corpo material, não importa se você agora está no corpo material, se você compreender Krishna, como é o caso dos gurus genuínos, eles têm a concepção total de Krishna, mesmo estando aqui no mundo material. Isso é possível sim, é possível uma pessoa estar no corpo material aqui e ele compreender Krishna plenamente, mas isso é muito raro. É muito raro alguém compreender Krishna, alguém compreender a consciência de Krishna corretamente. Somente almas muito avançadas, como foi falado aqui, conseguem atingir esse estágio. E o comentário aqui é bem longo, de Prabhupada. Amanhã continuaremos a leitura desse comentário aqui. Então, Krishna, as golpes, Shrimati Radharani, a nossa alma, nós, alma, não temos nada a ver com o mundo material. Não temos nada a ver, o desfrute de Krishna não tem nada a ver com o desfrute mundano que conhecemos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por isso nós não podemos ler, na verdade não devemos nem de ler os lilas de Krishna, isso não é para nós. Mas aquele que ler, ele vai ser um sarraja, ele vai achar que Krishna é imoral, como foi falado aqui por Prabhupada.
Aquele que ler e não está apto a ler, ele vai achar que tudo isso é imoralidade, que Krishna tem uma vida imoral, mas isso é um erro tremendo. E a pessoa que fizer isso vai se tornar um sarraja, vai para o inferno. Por isso nós não estamos preparados para ler tudo e não devemos ler tudo. Tem pessoas que leem tudo e ficam meia loucas, elas piram. Silachar Maharaj falou, tínhamos, né, um devoto na missão que era um pandit, erudito. Ele começou a ler tudo, e ele largou a missão. Ele largou a missão, ele largou o ensinamento de Gurudeva, Shila Govinda Maharaj, de Shila Siddhar Maharaj, ele largou o ensinamento de Shila Bhaktisiddhanta, ele largou o ensinamento de Shila Bhaktivinoda Thakura. Por quê? Porque ele não estava preparado e ele começou a ler tudo. E aí a cabeça dele pirou, a mente dele pirou, e não sabemos onde ele está hoje. Mas Silachar Maharaj falou, é uma pena, era um devoto muito aplicado, um pandit, e aconteceu isso com ele, por quê? Porque ele começou a ler o que não era apropriado para ele. Ele não estava preparado para isso, ele começou a ler e aconteceu isso com ele. Então, nós não devemos começar a ler tudo e querer saber tudo, porque não é para nós. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. O Ishan Krishna Prabhu, ele faz um comentário aqui e ele diz o seguinte: que precisão das palavras. Com certeza, somente as pessoas mais inteligentes e iluminadas. Aqui a inteligência, o Ishan Krishna Prabhu, não quer dizer inteligência de QI, não. Né? Você colocou as pessoas iluminadas, somente aqueles que são devotos puros, na verdade. Né? A iluminação, na verdade, aqui, somente aquele que é um devoto puro, ele pode escrever tais palavras, ele ensinar nós dessa forma. Poderiam escrever tais lições. Sim, somente devotos puros, como Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Sri Chaitanya Charitamrita, como Swami Maharaj Prabhupada, que escreveu o comentário do Sri Chaitanya Charitamrita. E esses versos aqui, teve Narottama Das Thakura também, verso de Narottama Das Thakura, teve verso aqui do próprio Krishna no Bhagavad Gita. Teve aqui verso do Brahma Samhita. Brahma Samhita foi escrito pelo Senhor Brahma. Então, tem versos aqui, claro, de almas puras. Somente eles podem compreender isso. Uma alma caída como nós não pode compreender isso. A gente escuta o Guru falando, a gente escuta grandes personalidades falando, dando aula, mas nós não podemos compreender isso. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com o que vamos ler e com quem, a aula que você está ouvindo, quem está dando essa aula. Se começar a falar nas golpes, em Shrimati Radharani, com os passatempos de Krishna, não escute mais. Isso é Swami Maharaj Prabhupada dizendo. Eu tirei foto dessa parte do livro de Chaitanya Charitamrita, eu postei no grupo do Templo de São Paulo, deve ter uma semana mais ou menos. Prabhupada, Bhaktivedanta, Swami Maharaj falando. Não é para nós isso. Passatempos de Krishna, das golpes, não é para nós. Nós vamos nos tornar um sarraja, imitadores, se começarmos a ler isso, ou escutar a aula de alguém que fala isso. Então, se alguém está dando esse tipo de aula, não escute mais, desligue, porque é perigoso para a nossa vida devocional. Vamos então cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco e se alguém fez mais algum comentário, alguma pergunta.
Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Govinda Madana Hari Govinda Madana. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta-vrinda. Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Gori Charana Banda. Jai Goshai Gori Charana Banda. Jahate Vignanasha Vishnu Pura. Jahate Vignanasha Vishnu Pura. Jai Goshai Jai Tarada. Jai Goshai Jai Tarada. Janame janame bore yopila. Janame janame bore yopila. Jai Goshai Jabe Prache Koila Vaso. Jai Goshai Jabe Prache Koila Vaso. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Guru Vaishnava Pade Majaya. Guru Vaishnava Pade Majaya. Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtan Kore Namodara. Hari Nama Sankirtan Kore Namodara. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão e ver se alguém fez mais algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto, nenhum comentário, nenhuma pergunta a mais. Então, temos conosco aqui o Gabriel Figueiredo, conosco aqui na segunda transmissão, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi também conosco aqui. Deixe-me ver quem mais. O Alberto da Silva também conosco hoje aqui, participando. A Marine Devidasi também. Rassanti também. Rassanti, Bastante conosco aqui. Deixa eu olhar quem estava na primeira parte da transmissão também, que foi a parte do Arati, Parikama Shri Tulasidevi, e tivemos também o Kirtan, e aí a transmissão interrompeu. Deixa eu ver quem estava aqui, quem não estava na segunda. O Marcelo Lucindo estava na primeira transmissão. Também aqui a Charitamrita Devidasi e também Gaur Gadadara também conosco. Então, bom dia a todos, Nandavati Pranam. Até o programa da noite, às 19 horas, com a leitura da aula de Silachara Maharaj.